Então, nessa questão 8.5, vocês têm apenas um tipo de carregamento distribuído de 21,9 newton por milímetro. Tá? E o tipo de viga que vocês têm é uma viga biapoiada com balanço, né? Extremidade C em balanço. Então, na letra A, vocês vão fazer a escolha. A resposta da letra A é a determinação do perfil, qual perfil que vocês vão escolher, né? Então, seguindo ali o passo a passo, quando vocês chegarem, deixa eu ver onde é que está a escolha do perfil. Quando vocês chegarem ali no passo 3, vocês determinam o W, já vão para a tabela, né? E vão escolher os perfis. Então, ali no passo 3, vocês já vão estar escolhendo o perfil e a resposta A já sai ali no passo 3, certo? Aí, seguindo adiante no roteiro, vocês vão determinar que pede a B. A B pede para determinar os valores a serem esperados para sigma M, para tau M e a tensão sigma máximo. Né? Então, só relembrando, né, que o sigma M é a tensão máxima na extremidade da peça, do perfil, né? E o sigma máximo aqui, o sigma max, é a tensão máxima também, mas no encontro da aba com a alma, né? da seção, certo? Aí, para encontrar esse valor de sigma max, sigma máximo, vocês têm que encontrar primeiro o sigma B e o tau B, para entrar naquela fórmula, né, lá do capítulo 7 das tensões principais, certo? E o tau M é, então, a tensão de cisalhamento maior na máxima, né, na seção. Na seção, não, desculpem. A tensão máxima na peça. Tá? Então, não é na seção que vocês estão estudando, né? Que vocês vão estudar esses valores, mas sim em uma tensão onde o cortante seja máximo. Então, vamos lá. Pegando o nosso roteiro, primeiro, eu vou extrair os valores de tensão, tá? Que é os valores que eu vou utilizar como base, né, para comparação lá no final. Tá? Então, vou extrair aqui a tensão normal máxima e a tensão de cisalhamento máxima. Né? Então, olhem só. Então, aqui, na verdade, eu fiz um esquema aqui, extraí os valores principais, né? E fiz um esquema também, esqueminha com a viga, carregamento, né? As dimensões entre os apoios, né? Para responder aqui o passo a passo. Então, essas seções admissíveis são o 165.5 e o 100 megapascal, né? Então, passo 1. Passo 2, eu preciso determinar o cortante máximo e o momento máximo da minha viga. Né? Então, para isso, eu preciso traçar os gráficos de cortante e de fletor, certo? Inicio pelo cálculo das reações de apoio, né? Então, reparem que como essa viga biapoiada ela tem o balanço BC, então não é um carregamento simétrico. Então, eu preciso determinar o valor de RA e preciso determinar o valor de RB, que vão ser diferentes. Né? Então, eu fiz aqui o somatório de momento em B igual a 0, né? Tomei aqui, eu tenho um esqueminha aqui, né? Eu tenho o meu ponto B, eu fiz o somatório de momento nesse ponto igual a 0 para encontrar a reação em A. Então, eu parti aqui, fiz o cálculo,
sentido horário positivo, né? Então, mais RA vezes a distância até o apoio B, que é esse 3,658, isso em metros, né? Agora, de A a B, eu tenho mais essa carga distribuída, 21,9 Newton por milímetro. Isso eu preciso converter para Newton por metro, certo? Então, qual é a regra que a gente aplica aqui? Então, como eu tenho o valor da carga sendo dividida por milímetro, eu troco o 10 na menos 3, né? Se eu passar esse 10 na menos 3 do milímetro para cima, então eu converto aqui o denominador da unidade para metro, que é a conversão que eu preciso fazer, mas essa conversão implica em criar um múltiplo 10 na terceira, que é o quilonewton, né? Então, eu vou ter, ou seja, né, que eu falei, sempre que eu tiver uma carga em newton por milímetro, essa carga vai ser numericamente igual a quilonewton por metro, certo? Então, aqui eu posso substituir esse valor por 21,9 quilonewton por metro. Então, sempre que eu tiver essa unidade, considerem 21,9 quilonewton por metro. Então, 21,9 é 21.900, né, newton metro, vezes a distância do vão AB, que é o 3,658, vezes a metade do vão. Né? Lembrando, eu considero essa carga concentrada no meio do vão. Então, essa carga atuando para baixo me dá o sentido anti-horário, né? Então, sentido anti-horário negativo, né? Então, menos a carga vezes o vão vezes a metade do vão, tá? E esse 21,9, por que vem da onde, né? E por que é positivo? É também o valor da carga distribuída, né? Eu tenho que considerar as cargas antes e depois do ponto, certo? Para fazer o equilíbrio. Então, como essa carga BC distribuída, ela me dá uma tendência de giro horária, que é a tendência, que é a convenção positiva de sinais, então eu considero positivo essa parcela de momento, 21.900 vezes esse trecho BC, 1,829 metros, vezes a metade desse vão, que é 0,9145 metros, né? Isso tem que ser igual a zero. Aí, resolvendo essa expressão, eu tenho só essa incógnita RA, né? O valor da reação RA é 30.041,32 newtons. Né? Eu poderia fazer o somatório de momento em A igual a zero, né? Para encontrar o RB, ou ainda, se eu tiver certeza que eu não errei aqui o valor do primeiro cálculo, né? Da primeira reação, eu posso utilizar essa expressão aqui, somatório de forças em Y, né? Aí, somando as forças em Y, quais forças eu tenho em Y? Eu tenho as duas reações, RA mais RB, e tenho a carga, né, negativa, menos 21.900, vezes o vão total de A até C, que é, somando ali, 5,487 metros. Isso tem que ser necessariamente igual a zero. O RA você já tem, que é o 30.041,32, mais o RB que vocês estão procurando, mais o resultado dessa multiplicação, 120.000, né? 165,30, e vocês têm RB mais 90.000, 123,98 newtons. Tá? Então, encontradas as reações, vocês vão traçar os diagramas de cortante e de momento fletor, certo? E daí vocês vão extrair os valores máximos. Então, aqui, o máximo cortante em módulo, né, é o 50.068,88 newton, e o máximo fletor, né, em módulo também, eu tenho aqui mais 20 e menos 36 mil.
mas em módulo é o menos 36, né? Então, 36.630,39. Então, aqui no traçado dos diagramas, alguém tem alguma dúvida? A gente já estudou essa matéria mais no início do semestre, né? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, aqui nessa questão dos diagramas? Tranquilo, então? Vamos seguir? Então, feitos os diagramas e escritos os valores máximo de cortante e de fletor, está finalizado o passo 2, né? Que é o que eu estou procurando aqui, os máximos cortante e fletor. Aí eu vou para o passo 3. O passo 3 é determinar o W mínimo. Então, o W mínimo, o que, que é? É o módulo resistente, né? Que é dado por essa expressão aqui. É o momento máximo que eu encontrei no passo 2, dividido pela tensão admissível que está lá no passo 1, faz parte do enunciado, né? Então, é esse M aqui do passo 2, o 36.000, dividido por esse sigma aqui do passo 1, né? O 165,5. Então, eu faço essa divisão e eu tenho o valor aqui, 221,332 vezes 10 na menos 6 metro cúbico. Então, comentei com vocês, metro cúbico para milímetro cúbico, eu tenho que multiplicar pela potência 10 na 9, e essa potência é positiva. Então, 10 na menos 6 com 10 na mais 9, dá 10 na mais 3. Certo? Então, vocês vão ter que encontrar esse valor aqui. Ó. A unidade, né, que traz lá para nós é a potência de 10 na terceira milímetro cúbico. Tá? E aí o valor numérico do W, que é fornecido na coluna, né, para os perfis, fica sendo esse valor aqui de 221,33. Tá? Então, percorrendo, né, aliás, as tabelas de perfis, vocês vão verificar, né, quais valores que servem. Então, vocês vão iniciar lá pelo primeiro perfil W. Então, o primeiro perfil, ele é um perfil alto, né, bastante alto. Olhem só aqui, a altura dele, 947 milímetros, né? Isso dá quase 1 metro de altura, 94,7 metros, né? Quase 1 metro de altura. Então, é um perfil bastante alto, bastante pesado e também tem um módulo bastante alto de resistência. E o nosso módulo, que foi determinado aqui pelo cálculo, é um módulo pequeno, né? 221,33. Então, aqui vai ser um perfil menor. Então, já posso ir me deslocando aqui para valores menores. Olhem só, tem 2.000, 1.000, né? Então tenho que procurar aqui valores menores que 1.000, porque o meu é 200 e pouco mais que 200, né? Então 2.000, 1.000, 1.600, 1.050, 600, 500, olhem só, 280. Então, olhem só, tem o valor 221, né? Esse 280, ele pode ser um valor selecionado. Então, eu posso selecionar esse valor aqui, né? Perfil W310 por 23,8. Como está escrito aqui, ó. W310 por 23,8, que me fornece esse W, né? Esse módulo resistente de 280. Tá? Então, seguindo a tabela, né? Mais alguns valores, ó, aqui 2.000, então está muito alto, né? Valores muito alto. Aqui 380 está um valor, até poderia pegar, deixa-me ver se eu peguei o 250 por 32,7, mas está muito alto. 250, não cheguei a pegar, está um valor muito alto. Eu tomei, deixa eu ver, esse outro valor, 250 por 28,4, também está um valor muito elevado, né? Ó, olhem que eu nem tomei, né? Aquele valor ali está muito elevado. Então, procurei ficar com valores ali em torno de 200. Ó. E o seguinte, 226. Então, esse valor, esse perfil eu tomei, o 250
pelo 22,3, né? E me fornece o W de 226, tomei esse valor, 226, enquanto o que eu preciso é 221, então 226 ainda está acima. Então, fui assim, percorrendo a tabela, encontrei mais dois valores aqui para comparar, né? E, por fim, comparei esses valores aqui. O segundo número de cada perfil, né, que vai me fornecer o peso do perfil. Então, comparando aqui, eu tenho 23,8, 22,3, e o menor está aqui, né, como destacado, 22,3 kg por metro linear. Então, esse foi o perfil escolhido. Então, como eu falei para vocês, aqui no passo 3, né, fazendo a escolha do perfil, eu estou respondendo a letra A, lá do enunciado. Né, porque a letra A justamente pede para selecionar o perfil mais econômico. Então, aqui no passo 3, eu consigo, então, responder a letra A. E aí, dando sequência, né, nos demais passos, eu vou responder a letra B. Então, a partir desse perfil, pessoal, se tiver alguém com dúvida, quiser falar alguma coisa, fazer alguma colocação, pode me interromper, pode ficar à vontade, tá? Estou falando direto aqui, mas podem ficar à vontade. Então, aqui, é a partir desse perfil escolhido que eu volto lá na tabela e tomo todas as características do perfil, como vocês estão vendo aqui. O D, o TW, né, o valor do C, do YB, tá? Então, escolhido o perfil, né, eu volto na tabela e tomo esses valores aqui para dar sequência aos demais passos. Então, no passo quarto, né, eu vou encontrar os valores sigma M, sigma B, tal B, né, as tensões, né? Vou encontrar esses valores de tensões para depois encontrar no passo 5 as tensões principais. Então, o passo quarto, eu encontro a tensão máxima na extremidade superior e encontro as duas tensões no ponto B, sigma B e tal B, né? As duas tensões no encontro da aba com a alma. Tá? No passo 4, é sempre esses três valores de tensão que eu vou determinar. Né? Então, o sigma M vai ser dado por essa expressão, o momento máximo que eu encontrei, 36.630,39, né? Lá do passo 2, olha só, esse valor que eu destaquei aqui a partir do diagrama, né? Dividido pelo W. Então, esse W, notem que não é mais o W calculado, não é mais esse 21, e sim o W da tabela. Por quê? Porque se eu escolhi esse perfil, né, ele vai me fornecer o W que é característica do perfil, 226. Então, vou dividir por 226 vezes 10 na menos 6 metro cúbico. Tá? Então, essa divisão aqui tem que ser em metro cúbico, né? Porque aqui está metro, newton-metro, então aqui também tem que ser em metro cúbico. Então, fazendo a divisão, a minha tensão foi desse valor aqui, né? Isso em Pascal. Então, deslocando a vírgula 6 casas para a esquerda, eu tenho que a tensão maior, que é aquela tensão na superfície do perfil, é de 162,08 megapascal. Tá? Depois, eu preciso encontrar o sigma máximo, né? O sigma máximo sigma M, que é o sigma máximo na superfície do perfil, eu preciso encontrar mais dois valores de tensão no ponto B, né? Lembrando, ponto B, encontro aba com alma. Tá? Então, sigma B é sempre o sigma M, né? Que é esse valor que eu encontrei aqui, 162,08, que multiplica essa razão aqui, YB dividido por C. Então, o C, vocês sabem que é sempre a meia altura, né?
a meia altura da seção, então vai ser o D dividido por 2, 254 dividido por 2 é 127, e o YB, o que que é? O YB é esse 127 menos a espessura da aba, né? Olha aqui, ó, o YB é o C, o 127, menos a espessura da aba, o TF. Então, C menos 127 menos TF, TF é 6,86, me fornece um YB de 120,14. O que é o YB? Não fiz o desenho da seção aqui, né, mas eu tenho aqui. Então, relembrando, o YB é esse valorzinho, né, do X, né, ou da linha neutra, até a face inferior da aba. Tá? Então, fazendo essa divisão aqui, YB 120,14 por 127, e multiplicando por 162,8, eu tenho que sigma B é 153,33 megapascal. E para o meu tal B, minha tensão de cisalhamento, eu faço o máximo cortante, que é 50.068,88, dividido pela área da alma. Então, só verificando esse valor de V, né? Então, olhem só. Aquele 50.000, né? Ele tem que ser o cortante, o valor de cortante no mesmo local da viga, tá? Não é o cortante máximo, ele tem que ser o valor de cortante no mesmo local da viga, de onde eu extraí o momento máximo. Então, o meu momento máximo ele foi extraído aqui do ponto B, então, para encontrar o tal B, o V que eu uso é o V do ponto B, tá? Então, eu vou usar esse 50.000, tá? E 68,88. Tá? Olhem só, 68,88. Dividido pela área da alma. Então, vai ser sempre a altura vezes a espessura, né? Então, em metros, vai ser esse D vezes a espessura, que é o TW, 5,84, né? Então, reparem aqui, foi o que eu fiz aqui. 5,84 milímetros aqui colocado em metros, vezes a altura, né? Aqui 254 milímetros colocado em metros, né? Então, fiz essa divisão e o meu tal B, 33,75 megapascal. Então, agora eu tenho esses três valores de tensão. Reparem que esse sigma M já é um dos valores que é pedido aqui na letra B do enunciado, né? O sigma B. Então, esse aqui já está respondido. Só vou organizar a resposta depois. E agora, com esses dois valores de tensão, sigma B e tal B, eu encontro as tensões principais, né? A tensão principal, olha, as tensões principais, né? Que é o sigma máximo e o tal máximo na seção do momento máximo. Então, aqui o sigma máximo, ele vai ser o valor de sigma B, que é esse 153,33, dividido por 2, né? Então, aqui eu estou usando só um valor de tensão. Lá nas fórmulas do capítulo 7, era somado sigma x mais sigma y dividido por 2. Aqui, como eu tenho apenas um valor de tensão na direção de x, né? Então, é só esse sigma B, que é o mesmo sigma x, né? Dividido por 2. Só por isso. Tá? E o restante mais é igual, né? A expressão da raiz quadrada, que é também sigma x mais sigma y dividido por 2 ao quadrado, né? Aqui não tem o sigma x, então só o 153,33 por 2 ao quadrado, somando com o cisalhamento ao quadrado. Então, o tal B ao quadrado, 33,75 ao quadrado. Aí, resolvendo essa divisão, eu tenho 76,665
E resolvendo toda essa expressão da raiz, 83,77, e somando, então, o meu sigma máximo no ponto B, né, que ele encontro a aba alma, o valor de 160,43. Tá? Então, esse valor aqui já é uma resposta para a letra B. Tá? Então, é esse sigma máximo que está sendo pedido na letra B. Tá? Esse sigma máximo aqui. Depois, esse tal máximo, qual é o tal máximo? Então, o tal máximo ele é fornecido pela expressão da raiz quadrada. Então, na verdade, vocês já têm calculado esse valor, né? Esse valor aqui, ele vai ser esse valor que já foi calculado, 83,77. Tá? Então, aqui, o tal máximo é o mesmo tal M que se refere à pergunta do enunciado, né? Então, eu quero o sigma M aqui, o sigma máximo, vai ser esse tal máximo que eu encontro aqui, certo? Então, tá respondido também mais um item da questão B. Certo? Então, a questão B está toda respondida. Esse passo 6, na verdade, ele é um complemento, né? No enunciado em si, ele não pede para fazer comparação, ele só pede para encontrar esses valores. Mas, como esse passo 6 ele era necessário nas questões anteriores, até a 8.4, então ele continua aqui. Então, eu só apresentei, né? Só para demonstrar que o tal máximo é menor que o tal admissível, né, tensão de cisalhamento, e o sigma M e o sigma máximo são menores que o sigma admissível. Então, por isso, o perfil é aceitável e também é o mais econômico, né? Então, lembrando, sigma M é o sigma na superfície, né, da peça, e o sigma máximo é o sigma ali na junção aba com alma. Tá? Essa parte aqui do círculo de Moore aqui não precisa a gente tá fazendo, tá? E aqui está a resposta, né, que eu coloquei de forma organizada, né, mas que está ao longo do exercício. Pode, não precisa, né, já está respondida aqui, mas quem quiser organizar dessa forma, a letra A, então, é a resposta de qual é o perfil, né, então só anotei aqui, a letra B, os valores, né, de tensão. Sigma M, sigma máximo, tal M, né, que eu coloquei que é o mesmo tal máximo, que é 83,77 megapascal. Tá? Então, pessoal, então, agora podem ficar à vontade, né? Se alguém ainda ficou com alguma dúvida.